Eu comecei a trabalhar, decidi que eu ia para o Brasil naquela época, mas quando eu comecei a trabalhar, já enfrentava outros tipos de coisas, outras mulheres ruins que também faziam muita magia, faziam muita coisa ruim. Eu sonhava vomitando os bichos, vomitando largatas, essas coisas muito ruins. E desesperada, sem entender o que acontecia, eu fui até o Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, né, eu fui procurar ajuda pelo lado da espiritualidade, mesmo assim, fui lá procurar ajuda na espiritualidade. E chegando lá para procurar essa ajuda na espiritualidade, o que aconteceu? Eu simplesmente descobri que tinha ali o pessoal tinha feito algumas magias, e através dessas magias tava destruindo toda a minha vida, tava destruindo todas as coisas, mas eu não me enquadrei muito nisso, porque eu acreditava que eu estava ali, que eu ia servir um Deus vivo e que tudo isso iria ser resolvido. Voltei para cá, nisso que eu voltei para cá, eu queria a separação, e a mãe dele me pediu que não, que eu passasse por cima de tudo isso e eu ficasse, e ali eu fui achando que eu suportaria, mas acabei não suportando, tivemos uma briga e aí acabamos ficando separados. Entramos num acordo de que a gente só se separaria quando meu filho tivesse 15 anos. Eu concordei com isso. Começou a minha luta e os meus desesperos e as minhas perseguições, onde ali eu ia na igreja muitas vezes com muita dor, com muita tristeza, muito atribulada, e sempre ouvia falando que Deus iria fazer um milagre na minha vida, que Deus iria fazer um milagre, eu não sabia qual era esse milagre, e eu chorava e queria meu casamento, e abençoava meu casamento, e queria que fosse ali, e foi passando o tempo, muita mágoa, muita dor, muita tristeza e muita luta. Nesse tempo eu acumulei muita raiva dele, acumulei muito ódio no coração, muita coisa muito triste. E mesmo indo dentro da igreja eu não conseguia libertar isso, eu não conseguia tirar disso, era aprovação em cima de aprovação. Eu ia na igreja na quinta, na quarta eu ficava bem, quinta e sexta, sábado eu já tava ruim, eu ia de novo e depois ia e se foi. Acabamos ficando um ano separados, ele saiu de casa, depois em 2008 ele voltou novamente, em 2009 ele voltou novamente. Tentamos novamente, mas não conseguimos, e continuou as minhas provações, as minhas perseguições, e elas eram terríveis. Nesse tempo eu arrumei um emprego e eu trabalhava do lado de uma menina menor do que eu. E aí eu olhava pro relógio e falava para ela e eu ia embora porque eu não aguentava. As perseguições, elas eram muito gigantes. Se as pessoas não entendem que é uma parte da espiritualidade, que são demônios, que são obsessores, através desses meus relatos vocês vão entender o que é. Eles pulavam na minha frente, os espíritos pulavam na minha frente, e era terrível. Eu ouvia vozes e aquelas vozes faziam zum, 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 zum. Era de dia, de noite, a minha mente era extremamente perturbada, extremamente pesada. Eu não tinha paz para dormir, eu não tinha nada. E um dia eu indo dentro da igreja, Deus falou para mim que o inimigo iria estar me afrontando de frente. E eu não entendia muito bem, porque eu andava tão perturbada, tão atribulada, eu não conseguia compreender direito o que ali estava se falando. E como eu trabalhava em Gamagori, numa cidade, para mim voltar, eu tinha que voltar de trem,
num desses dias eu fui na estação de trem e na hora que eu cheguei na estação de trem tinha umas cadeiras para sentar. Eu vi uma mulher sentada numa ponta e eu sentei na outra ponta e aí eu ouvi uma voz falando para mim: vai passar um trem rápido, você levanta e se joga na frente do trem que tudo isso vai desaparecer da sua vida, tudo isso vai, né, sair da tua vida. E daqui a pouco encostou um homem do meu lado, ele estava todo vestido com um terno preto, cabeça baixa, e ele encostou do meu lado e ele falou para mim: olha, o trem vai passar e você levanta e se joga. Na hora que eu ia levantar para me jogar na frente do trem, era como se eu tivesse grudada na cadeira, eu não conseguia sair da cadeira. E aquele trem passou e eu não consegui. Quando chegou o meu trem, que eu entrei dentro do vagão com aquela sensação e com aquela imagem dele olhar para mim, dele falar para mim assim: você perdeu a última chance que você tinha de ficar livre de tudo que você sentia, de tudo que você estava sentindo. Eu me sentia muito triste, me sentia desamparada, porque eu não aguentava mais, eu não suportava mais viver daquele jeito. E eu já tinha até pedido para o pai do meu filho me internar, porque eu não aguentava mais. E era o que faltava para ele, porque o que ele queria era meu filho. Então eu estava perturbada. E quando eu entrei dentro daquele vagão, naquela semana, Deus tinha falado numa palavra que ele ia arrancar pela raiz. E eu sentei no banco, e como era no final da tarde, não tinha muita gente no vagão. E eu sentei e encostei a cabeça e fechei os olhos. E quando eu fechei os olhos, eu senti uma mão. E essa mão entrou dentro da minha mente e ela arrancou. Quando ela puxou, que arrancou, minha cabeça veio para frente e eu fiquei parada ali olhando. E eu não sabia onde que eu tava. Era como se eu tivesse uns 15 anos e eu desci na estação da onde eu tinha descido. Era como se eu não andasse, eu tava flutuando. Eu sentei ali um pouco, fiquei ali durante algum tempo, sem saber onde eu tava. Eu voltei para casa e não tinha mais nada. A minha mente tinha voltado, a minha cabeça voltou ao normal. Ali eu fui agradecer a Deus pelo que tinha acontecido. E foram libertações em cima de libertações. E Deus falava para mim: eu vou te mostrar o que tem lá dentro daquele apartamento. E quando eu dormia, eu sonhava e eu via aqueles espíritos saindo. E eram muitos espíritos saindo de dentro daquele apartamento. Um dia eu ouvi pela palavra que Deus falava que o inimigo ele iria me pedir perdão, porque eu sentia muita angústia, muito medo, muito desespero dentro daquele apartamento. Um dia eu não tinha paz, então eu mudava os móveis muito de lugar. E eu estava deitada e foram como se eu tivesse dormindo, mas eu não estava dormindo. Meu corpo começou a ter espasmo e eu comecei a falar em línguas. E aí eu via que vinha um espírito bem próximo a mim, com uma roupa, com um kimono amarelo, tudo rasgado, tudo queimado, assim, as pontas tudo queimado. E ele vinha assim em cima de mim, com aquele gemendo. E aquilo foi desesperador. Quando eu fechei os olhos, assim, que eu clamava, que eu orava, que eu pedia a misericórdia de Deus, de repente eu vi aquela coisa toda queimada, toda horrível assim na minha frente, se transformando numa japonesa linda, toda arrumadinha. Ela baixava a cabeça e me pedia Gomen Nasai. E eu via um pessoal todo vestido de branco saindo com ela para fora assim e acompanhando ela para algum lugar. E assim foi durante quase 10 anos da minha vida. Eu vivi o que eu não desejo para ninguém viver. Foi muito desesperador, foi muitas tempestades, foi muitas maldades. Ali eu via o pai do meu filho, era assim, era como se ele estivesse longe, a gente se odiava. Quando a gente estava perto,
A gente um tinha medo de ficar perto do outro, então a gente pouco não falava, a gente não tinha discussões, a gente não tinha agressões físicas nem verbais, não tinha nada disso, porque a nossa guerra era em espírito e era uma guerra muito feia, muito feia. E através dessa guerra eu acumulei muitas coisas, principalmente ódio e raiva, desespero, angústia. E muitas vezes eu pensei em tirar a minha vida, em acabar com tudo, em tirar a vida do meu filho, e porque eu não aguentava mais aquilo. E eu ia para a igreja e eu voltava libertada e eu voltava para casa. Então ali tinha anjos de luz, que uma amiga minha, e aí a gente começou e ela falava para mim, vamos estudar, vamos procurar, vamos ver o que acontece na espiritualidade. E ela enchia a minha vida de coisas. Então foi quando eu comecei a tirar a carta, foi quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a procurar na espiritualidade tudo aquilo que estava acontecendo comigo, por que eu estava passando por tudo aquilo. E aí se foi passando o tempo, meu filho foi crescendo e eu vivendo naquela situação muito terrível. Passou mais ou menos uns 2 anos e as provações elas continuaram, e elas continuavam, e elas continuavam. E eu não sabia mais o que fazer. Aí a vida começou a se acalmar. Quando a vida começou a se acalmar, o que eu fazia? Eu conheci um grupo de pessoas e eu ia para a igreja quarta-feira, às vezes sábado, aí à noite, às vezes eu não ia de sábado, às vezes eu ia no domingo porque estava atribulada. No sábado a gente ia para churrasco, ia para festa, ia para isso, ia para aquilo. E eu imaginava, será que tá certo? Será que é isso que eu quero? Como é que eu posso servir um Deus vivo e tá no meio dessa bagunça, e tá no meio disso? E eu não entendia. E quando foi um dia do nada, eu tava numa dessas festas e o som muito alto, e aí estourou o meu ouvido, começou a fazer barulho o meu ouvido. E aí eu voltei para casa, um ouvido destampou e o outro não, ficou tampado. E eu não sabia o que era, comecei indo nos otorrinos, nos médicos, no médico. E eles não sabiam o que era, até que essa minha amiga falou para mim, vamos numa clínica que eu descubro, que eu sei onde que é, vamos até lá, vamos fazer um exame. Quando eu cheguei lá para fazer o exame, o médico chegou e falou para mim, eu não coloco a mão em você, você vai direto para um hospital grande, você vai direto para o Chimin, você vai fazer uma hemorragia da cabeça. Quando ele falou isso, a gente já sabia que alguma coisa estava acontecendo, mas não sabia o que era. Essa minha amiga que passou comigo durante tanto tempo, durante tanta tribulação, ela estava de viagem marcada para cuidar dos pais que estavam bem velhinhos no Brasil. Então eu me vi ali sozinha. Falei, meu Deus, e agora? E antes disso, antes de tudo isso, de eu descobrir até que eu estava doente, eu tenho uma outra pessoa, uma outra amiga. E aí, um dia eu estava indo trabalhar em Gamagori, estava dentro do carro, e eu perguntei para ela, alguma coisa falava para ela, se ela cuidava de mim se eu ficasse doente. E ela falava, claro que eu cuido, você é uma serva de Deus, pode ter certeza que eu vou cuidar de você. E eu fui, né? E eu liguei para ela, depois que eu fui no hospital, e eu fui fazer o exame, fiz a hemorragia. Quando eu fui pegar o resultado da hemorragia, e eu cheguei lá com eu não tinha ido com meu filho naquele dia, porque ele tinha ido para a escola e eu fui sozinha para pegar o resultado. Quando eu fui pegar o resultado, tinha uma suiaco, uma tradutora, e ela perguntou para mim se eu precisava. Eu falei para ela que eu não precisava, que eu entendi o que o médico estava falando. E aí ela falou, mas mesmo assim eu vou ficar aqui do lado. Eu falei, tá bom. Aí ele falou para mim, foi quando ele falou para mim, então, você tá com tumor no cérebro e
é um câncer e ele te dá 2% de chance. Quando ele falou aquilo, eu fiquei parada, eu não tinha reação, não conseguia responder nem nada, tava ali sozinha. Aí ela olhou pra mim, ela falou: então, você tá entendendo o que ele tá falando? Eu não sei, não entendia por que ela me agredia daquele jeito, porque eu não tinha feito nada pra ela. Aí ela foi e falou: então, você tá com tumor no cérebro, né? E eu falei pra ela: não, eu tô com tumor no cérebro. Mas eu repeti e corrigi ela, mas por que eu fazia isso com meu filho? Então, aí ela falou pra mim: então, você não é a sabichona? Então você tá com tumor no cérebro e é um câncer maligno e você vai morrer. E aí eu olhava, aí o médico percebeu que ela tava falando no meu idioma, mas não sei porque ele percebeu, ele mandou ela calar a boca, mandou ela sair de perto e poderia deixar que ele falaria comigo e tal. E aí ele pegou e falou pra mim